O Hospital Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana atingiu em junho 100% de ocupação nos leitos exclusivos para o novo coronavírus, tanto de terapia intensiva quanto enfermaria. Por conta da demanda, o plano de contingência do hospital foi acionado para ampliação da capacidade de atendimento para a doença. As mudanças foram implantadas em 18 de junho. A UTI, a Unidade Intensiva de Terapia Exclusiva, contava com 6 leitos e passou para 13. A enfermaria tinha 13 leitos e agora conta com 22. Atualmente, a taxa de ocupação é de 77% na UTI, com 10 leitos ocupados de um total de 13 disponíveis. E de 50% na enfermaria. Dos 22 leitos, 11 estão ocupados. Segundo o médico Gustavo Quinteiro, superintendente do provimento da saúde da Unimed Santa Bárbara e Americana, essa foi a primeira vez desde o início da pandemia que os leitos de coronavírus no hospital ficaram totalmente ocupados. Vivíamos em aparente tranquilidade, agora a gente vive o momento da pandemia. Vamos passar semanas críticas. É o reflexo mesmo das movimentações, fluxo de pessoas, contato mais íntimo. Vamos ver algumas semanas como esse volume de casos e clientes em tratamento muito próximo do pico, disse Gustavo. Os atendimentos de problemas respiratórios no pronto atendimento adulto dispararam esse mês. Foram 1.218 consultas em junho, contra 359 em maio, um crescimento percentual de 239%. No pronto atendimento infantil respiratório, o aumento foi de 80% no período. Passamos meses com 2 casos vinha como uma suspeita, resultado tinha alta. Agora quase todo quadro respiratório é uma forte suspeita, muito raro chegar queixa respiratória e não ser decorrente ao Covid-19, afirmou Gustavo. O médico lembrou que o plano de contingência prevê outras etapas para ampliar a capacidade de atendimento e que elas podem ser acionadas conforme a necessidade. O Hospital Unimed implantou atendimento exclusivo para pacientes respiratórios no prédio anexo. O local é referência para os conveniados para a microrregião. Cerca de 44% das internações são moradores de Americana, 44% de Santa Bárbara do Oeste e 12% de Nova Odessa. Houve também atendimentos dos pacientes de Sumaré e Limeira. E agora, num dia de tensão no mercado externo em torno da pandemia do novo coronavírus, o dólar fechou no maior valor em um mês e a Bolsa de Valores caiu. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira, dia 26, vendido a R$ 5,46, com alta de 0,137, mais 2,58%. A cotação está no nível mais alto desde 22 de maio, quando tinha fechado em 5,57. Essa foi a terceira subida seguida do dólar que operou em alta durante a sessão. A divisa acumulada a valorização de 2,76% na semana e de 36,19% em 2020. O euro comercial fechou o dia vendido a 6,136 com alta de 2% e no maior valor desde 20 de maio. A libra esterlina comercial subiu 1,27% e encerrou a sessão vendida a 6,74. O Banco Central atuou no mercado, mas não conseguiu segurar a cotação. A autoridade monetária vendeu o dólar a 502,5 milhões das reservas internacionais e renovou 600 milhões de contratos da swap cambial. Venda de dólar no mercado futuro, que venceriam em agosto. O BC também rolou 1,5 bilhão de leilões da linha, quando dólares das reservas internacionais são vendidos com o compromisso de serem recomprados meses depois. No mercado de ações, o dia foi marcado por perdas. O índice Ibovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, encerrou esta sexta-feira aos 93.834 pontos, com recuo de 2,24%. O indicador fechou a semana com queda de 2,83%. A Ibovespa seguiu o mercado externo e o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York caiu 2,84% num dia de reversão de expectativas em torno da evolução da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos, onde diversos estados estão registrando aumento no número de todos os casos. Hoje, o governo do Texas ordenou o fechamento de vários tipos de negócios. E após o ressurgimento de casos no estado, e agora outro fator que aumentou o pessimismo no mercado norte-americano foi a decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de aumentar o requerimento mínimo
de capital que os bancos não podem emprestar e de limitar o pagamento de dividendos pelas instituições financeiras. A medida indica que a saída da crise será mais longa que o previsto na maior economia do planeta. E agora o número de queimadas registradas neste ano nos trechos do sistema Anhanguera-Bandeirantes da RPT, a região do Polo Têxtil, cresceu 84% em comparação aos mesmos períodos do ano passado. Dados da CCR Autoban, que administra as rodovias, mostram que o trecho de Americana a Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré registrou de janeiro a maio de 2020 81 ocorrências de focos de incêndios e no mesmo período de 2019, 44. Segundo a concessionária, alguns fatores podem ter contribuído para o número de ter praticamente dobrado, como as condições climáticas secas, as proximidades de trechos urbanos e a ação humana, como bitucas de cigarro arremessadas e a utilização do fogo para a limpeza de terrenos. O CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, mostrou que a média de chuvas da RMC, a região metropolitana de Campinas, deste ano tem sido 30% abaixo do esperado. Além disso, em abril, a região não apresentou nenhum registro de chuva. O pneumologista e coordenador do Ambulatório de Doenças Pulmonares no Hospital das Clínicas da Unicamp, Ronaldo Macedo, explicou que as queimadas reduzem mais ainda a unidade do ar, que já está seco, o que prejudica inclusive pessoas que não possuem problemas pulmonares, como a asma. Para aqueles que possuem, as queimadas podem antecipar uma crise, precipitar um asmático, por exemplo, a ter uma crise que leva ele a ter que procurar um hospital no momento em que estão cheios por conta da pandemia. E a chance de ter contato com alguém contaminado com a Covid-19 no hospital é pior, disse Ronaldo, ressaltando que o asmático pertence ao grupo de risco da doença. O pneumologista alertou para manter a hidratação ativa neste período, pois como via área seca facilita com que vírus e bactérias façam adesão. As recomendações são beber água, realizar lavagem nasal com soro fisiológico, umedecer o ambiente em que você dorme com pano molhado, vasilha com água e umidificar, além de optar por limpar o chão com pano úmido ao invés da vassoura. E agora vamos falar de Nova Odessa. A Prefeitura de Nova Odessa, através da Diretoria de Gestão Social e Cidadania, realizou nesta sexta-feira, dia 26, a entrega de mais 334 cestas básicas que foram adquiridas com recursos da administração às famílias em situação momentânea de vulnerabilidade social em meio à pandemia do novo coronavírus. Esta é a terceira entrega realizada neste mês. A distribuição ocorreu no Clube da Melhor Idade, com o apoio da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, voluntários e do Departamento de Trânsito. E com essa doação, a Prefeitura totaliza 1.634 cestas entregues somente no mês de junho e mais 4,5 mil desde o início da pandemia. Essa foi a primeira entrega que realizamos aqui no Clube da Melhor Idade, que é o ponto de arrecadação oficial da nossa companhia, denominada Nova Odessa Decreta Estado de Solidariedade. Seguimos amparando as famílias novoodessenses que tiveram a renda comprometida em razão desta crise e o auxílio aos moradores que tem sido viabilizado com os recursos do município e também através de doações feitas por empresas e pessoas físicas no Fundo Social. Aproveito para mais uma vez agradecer a todos que estão nos ajudando, disse a primeira-dama e presidente do fundo, Andréia Souza. Além das cestas, as famílias também receberam 2 máscaras confeccionadas pela equipe do Clube da Melhor Idade. E agora, vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. A circulação de ventos marítimos vai estimular o aumento da umidade e favorecer a formação de nebulosidade sobre áreas da região sudeste do país nesta segunda-feira. No sul e no litoral paulista, em grande parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a previsão é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol
e chuva em alguns momentos do dia. Na capital fluminense, a chuva deve se concentrar no período da manhã. Na capital paulista, no Vale do Paraíba, áreas do centro-leste de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, a previsão é de sol entre muitas nuvens e nenhuma chuva. Também não chove e o sol brilha forte nas demais áreas do sudeste do país. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 14 e máxima de 23 graus, mínima de 21 e máxima de 25 graus em Vitória. E a partir da próxima quarta-feira, dia 1º, o comércio de Nova Odessa passará a funcionar da meio-dia às 16 horas durante a semana e das 9 às 13 horas aos sábados. O decreto que estabelece o horário de abertura e fechamento dos serviços considerados não essenciais foi assinado pelo prefeito Bill Souza, do PSDB. O decreto anterior não definia o horário das 4 horas permitidas para o funcionamento. A fixação de horário para o funcionamento de lojas imobiliárias e escritórios na cidade enquadrados na fase laranja ocorreu após a reunião extraordinária do Gabinete de Crise, Prevenção e Reação ao Coronavírus, compostos por todos os secretariados e o presidido por Bill. O consenso para a adoção das medidas se formou diante do aumento do número de casos da doença registradas na cidade nas últimas 3 semanas. Estamos com 102 casos confirmados, entre eles 9 mortes. Há 18 dias, tínhamos um cenário de 51 pessoas infectadas e 4 óbitos. Precisamos adotar medidas para diminuir o contágio e o comércio é um dos pontos que temos que trabalhar, afirmou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato. Para definir o horário, a administração considerou um levantamento apresentado pelo Assino, Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa. Fizemos uma pesquisa entre os novos associados e, apesar de muitos terem apontado o horário das 10 horas às 14, a maioria prefere abrir suas lojas no período da tarde, afirmou o presidente da Assino, Samuel Jesuíno Teixeira. E agora a pandemia do novo coronavírus já infectou moradores de pelo menos 108 bairros de Americana. Em abril, apenas 32 bairros registravam casos positivos da doença. Em maio, esse número saltou para 54. Hoje é o dobro. Até esta sexta-feira, a cidade contabilizava 398 infecções, das quais 303 foram curadas. Ao menos 23 moradores do município morreram desde março. No mês de junho, os bairros com mais confirmações foram Residencial Jaguari com 13, o Parque das Nações com 10, Cidade Jardim com 10 e Antônio Zanaga com 9. Contudo, boa parte dos novos casos já está curada. O Jaguari teve desde o início da pandemia 15 casos confirmados. Desses, apenas 3 cumprem isolamento domiciliar e os demais estão curados. Apesar do crescimento de casos neste mês, nos bairros da Anvisa, a Unidade de Vigilância Sanitária do município pondera que há parâmetros para relacionar a alta indicência. É preciso considerar que as pessoas circulem, ainda que haja uma conclamação pública para que permaneçam em isolamento, diz a unidade. A Anvisa lembra que, como não estão sendo realizados testes em massa pela falta de exames, com toda a população, não é possível afirmar que determinado bairro tenha maior indicência em relação aos outros. Os bairros naturalmente aparecem nas estatísticas na medida em que determinado grupo de pessoas é submetido aos testes, evidenciando os casos positivos, observa a unidade. A publicitária Amanda Crepaldi, de 26 anos, conta que existe muita aglomeração no bairro do Cidade Jardim, onde mora. O pessoal está vivendo a vida normal ainda, diz a moradora. Amanda diz ter observado no bairro a realização de encontros religiosos em casas de maneira frequente e calcula que a realização envolvam de 8 a 10 pessoas de uma só vez. O que me deixou inconformada essas semanas foi ver que existem pessoas se reunindo para cultos ou orações como se nada estivesse acontecendo, e onde a única mudança é que não são na igreja, e sim em casa, afirmou Amanda. A aposentada Zucleima Feliciano de Biagi, de 74 anos, diz cumprir a quarentena em sua casa, no bairro Jaguari. Tenho 74 anos, meu marido tem 76. E a gente tem que se cuidar e até fiscalizar um pouco as ruas, contextualiza ela. Uma praça na rua Tom Jobim, no Jaguari, tem sido usada por adolescentes para empinar pipa. Os jovens que não usam máscaras acabam circulando pelas calçadas de vizinhos. A prefeitura diz que a vigilância sanitária e a Gama, a Guarda Municipal de Americana, tem feito fiscalizações de estabelecimentos comerciais e de aglomerações em vias públicas. Denúncias devem ser feitas no SAC, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, no telefone 3475-9024. E agora, o Departamento de Estrada e Rodagem, o DER, autorizou a realização de obras de melhorias no acesso de
entrada e saída na região do Aeroporto Municipal de Americana pela rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. A obra prevê a instalação de uma rotatória e melhorias na sinalização, beneficiando os moradores do condomínio Terra dos Imperadores e do bairro externos. Os custos e a realização ficarão em cargo do condomínio. O objetivo da obra é melhorar o tráfego no local e reduzir os riscos de acidentes. Atualmente, quem está no bairro para acessar a rodovia, por exemplo, não conta com um acostamento para suavizar a curva. Os detalhes iniciais foram discutidos na sexta-feira, dia 26, em uma reunião com políticos, presidente dos moradores do bairro e representantes do condomínio residencial. Ainda não há data certa para o início nem o período que se devem durar as intervenções. A Prefeitura foi questionada sobre prazos e impactos viários, mas por meio da assessoria de imprensa disse que essas informações serão analisadas e repassadas posteriormente, já que a reunião de sexta tratou apenas de assuntos iniciais da autorização concedida pelo DER. O presidente da Associação dos Moradores de Bairro, César Cordeiro, disse que essa é uma demanda antiga dos moradores e que melhorará a mobilidade, deixando o tráfego mais seguro. Aquele acesso já viu acidentes fatais ou acidentes que chegaram perto de ser fatais. Tem caminhões longos que hoje manobram ali, colocando em risco quem vem atrás. Quem sai do aeroporto também se coloca em risco por cruzar com quem está entrando no condomínio, afirmou. A Prefeitura esclareceu que esta questão é reivindicada há anos. E no último dia 30 de maio, o ex-deputado estadual Chico Sardelli e o vereador Tiago Martins, ambos do PV, estiveram reunidos com o DER, representantes do condomínio Terras do Imperador e com o secretário do Planejamento, Ângelo Marton, para acertar os detalhes para que a obra ocorra. E agora, o aposentado Ordival Rondelli, de 78 anos, morador da Praia dos Namorados, em Americana, reclama que a rua Fortunato Nardini não possui rede de esgoto na altura do número 273. Além disso, o trecho não tem bueiros, o que faz a rua alagar em dias chuvosos. De acordo com ele, a via chegou a ter 3 bueiros, mas eles foram fechados pela Prefeitura de Americana. O morador disse à reportagem que o pedido foi feito por um vizinho que possui uma chácara na rua, pois a água da chuva que escoava pelos bueiros passava debaixo da chácara dele e estavam afundando uma piscina que havia no local. Assim, entrou em contato com a Prefeitura, que tampou os bueiros. Porém, não foi a solução em que Ordival esperava, já que a rua precisava era de uma rede de esgoto. Quando chove, a rua vira um rio cheio de terra. A nossa rua está virando terra e esburacada. Está virando de terra e esburacada, diz o aposentado, que também lamenta pelos buracos existentes no endereço. A Prefeitura de Americana foi questionada, mas não respondeu quais medidas seriam tomadas sobre a queixa. E agora eu tenho uma dica para você que está em casa nessa quarentena ou está trabalhando, não sabe o que almoçar hoje, eu indico para você o restaurante Arte e Sabor. Eles entregam pelo iFood. Faça o seu pedido. Vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia e eu tenho um comunicado. Preocupa com o bem-estar e a segurança de todos os seus funcionários, apresentadores e convidados e adota desde o início da pandemia do novo coronavírus os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Em todas as dependências da emissora, há frascos de álcool em gel à disposição de todos, totens de álcool em gel nas entradas principais do edifício e todos os seus funcionários e visitantes são obrigados a utilizar as máscaras durante toda a permanência nas dependências do prédio. Todas as áreas comuns e de circulação de pessoas, além de microfones, poltronas, mesas, cadeiras, computadores, carros de reportagem, câmeras e fones de ouvido são higienizados após o término de cada programa ou de sua utilização. As equipes de reportagem de rua saem com máscaras, álcool em gel e microfones sobressalentes para manter o distanciamento obrigatório durante as entrevistas. A TV Todo Dia ainda adotou medidas para que seus apresentadores e entrevistados mantenham distância segura durante os seus programas ao vivo e gravados. É a TV Todo Dia no combate ao novo coronavírus. E agora vamos falar de Limeira. A Prefeitura de Limeira iniciou nesta sexta-feira, dia 26, a reforma de ampliação da Unidade de Referência do Coronavírus, a ORC. Toda a área que até então se destinava à UTI do Hospital Humanitária está incorporada pela URC. O número de leitos de UTI passará dos atuais 22 para 31.
todos com respiradores, e já os leitos de enfermaria aumentarão de 32 para 42. A URC contará com 18 novos leitos, sendo que a capacidade de internação subirá de 55 para 73 leitos. O processo de ampliação do URC foi determinado pelo prefeito Mário Botion em razão do aumento do número de novos registros da doença no município. Apenas nas últimas 24 horas foram mais de 99 casos, e conforme o balanço da Secretaria de Saúde. E até agora são 1.260 casos confirmados. Nessa primeira fase de adequação da UTI, da humanitária, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos realiza a pintura dos ambientes, que além da UTI, incluem vestiários e sala de medicação. Nas próximas semanas, haverá a instalação dos equipamentos necessários à operação de serviços. A previsão de entrega da reforma é de pouco mais de uma semana. Com essa mudança, todos os atendimentos no pronto atendimento da humanitária serão voltados exclusivamente aos pacientes da Covid-19 e o hospital passa a ser o serviço de referência para o coronavírus. Casos relacionados a outras enfermidades serão absorvidos pelas unidades de pronto atendimento do município, e são elas o PA Aeroporto, o PA Parque Hipólito, o PA Infantil, conhecido como Hospital da Criança, o PA Abílio Pedro e o PA da Santa Casa. Os serviços de pediatria, de ginecologia, obstetria e de psiquiatria que eram oferecidos pelo PA da humanitária serão remanejados para a UPA Abílio Pedro, localizado na rua Valdemar Panaro, número 500. Frente a essa nova demanda, as especialidades serão disponibilizadas 24 horas na UPA. Demais unidades de pronto atendimento seguirão normalmente a rotina de funcionamento. A URC foi inaugurada em abril como resultado de uma parceria inédita que envolveu a Prefeitura de Limeira e todos os hospitais públicos e privados da cidade. A unidade fica na Avenida Doná Antônio Valverde Crunães, número 70, no Jardim Nova Itália. E agora, o agente da Guarda Civil Municipal, Edson Aparecido Feliciano, morreu nesta noite da sexta-feira, dia 26, na unidade de referência do coronavírus, URC, de Limeira, após testar positivo para a doença. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o agente atuou por 19 anos na corporação e deixa 3 filhos. Feliciano, como era chamado na corporação, tinha 59 anos e estava internado desde o último dia 16 na URC. Manifestamos nossos pêsames aos familiares e amigos e guardaremos recordações muito positivas do seu trabalho, empenhado sempre com muito profissionalismo e dedicação em 19 anos de atuação na GCM de Limeira, declarou o secretário de Segurança Pública, Francisco Alves. Meus sentimentos a toda a família. E agora, mais 60 confirmações e 2 novas mortes são registradas neste domingo. A Secretaria de Saúde de Limeira atualizou os números do coronavírus neste domingo, dia 28. E, de acordo com o balanço, foram 60 novos casos positivos nas últimas 24 horas, totalizando 1.380 confirmações da doença. Desses, 1.264 pessoas estão recuperadas e outras 54 estão em recuperação. Os profissionais da saúde que testaram positivo para a Covid-19 são 214. E são 1.910 casos descartados e 1.994 suspeitos seguem em investigação. Desde o início da pandemia, foram 5.284 notificações. Os óbitos positivos também tiveram alterações. Foram 2 novos registros de ontem para hoje. Uma mulher de 77 anos, sem comorbidades, e um homem de 84 anos que tinha hipertensão arterial sistêmica e Alzheimer. Ao todo, Limeira contabiliza 62 vítimas fatais da doença, o que representa 4,3% entre os confirmados. As mortes suspeitas de ontem somavam 6 mulheres, 67 anos com histórico de doenças pulmonar obstrutiva crônica, um homem de 42 anos sem informações de comorbidades, um homem de 70 anos que tinha insuficiência renal, cardiopatia e diabetes, uma mulher de 72 anos que tinha melanoma e um homem de 62 anos que tinha diabetes, e um homem de 58 anos que tinha diabetes, e este foi o último notificado da pasta. Sobre as internações, segundo o relatório da Secretaria de Saúde, há 59 pacientes de Limeira internados e 43 deles com resultados positivos para a Covid-19. Desse total, 19 pacientes estão internados em uma unidade de terapia intensiva. Outras 7 pessoas estão internadas em Limeira, mas são de Cordeirópolis, Engenheiro Coelho e Iracemápolis. Na unidade de referência ao coronavírus, são 47 internações. A ocupação é de 85%, 18 delas em UTI.
a ocupação é de 81%. Os leitos clínicos hoje têm ocupação de 87% e a unidade tem ao todo capacidade para 55 internações entre a clínica e a UTI, e as demais internações são em outros hospitais do município. Meus sentimentos a toda a família. E ainda falando de morte, morreu às 18 horas deste sábado, dia 27, o ex-vereador Nivaldo Antônio Silfre, aos 66 anos, vítima de infarto fulminante. Comerciante na área de imóveis no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste, Nivaldo foi suplente de vereador, tendo em 2 oportunidades ocupando a cadeira da Câmara Municipal. Na 35ª legislatura, no mandato de 1997 a 2000, ele substituiu Firmino Neto, que havia substituído o engenheiro Kênio Franklin de Freitas, que ocupou o cargo no Poder Executivo. Na 37ª legislatura, no período de 2005 a 2008, Nivaldo assumiu a cadeira do vereador Brás dos Santos Adegas Júnior, nomeado secretário municipal do Meio Ambiente em 28 de novembro de 2016. Era filho de João Silfre e Luzia Giraldo Silfre. Deixa os filhos Alexandra, Elda e Alex. O velório foi ontem no domingo às 9h30 e o sepultamento aconteceu às 12h30, saindo do velório Berto Lira para o Cemitério da Paz. Nas redes sociais, Eliana Mota escreveu: "É com imensa tristeza que informamos sobre o falecimento de Nivaldo Silfre. Ele sofreu um infarto fulminante na noite de hoje. Infelizmente, ninguém nunca está preparado para a partida de alguém. E neste momento de dor, só pedimos a Deus que ilumine sua alma e dê o conforto necessário para toda a sua família." Meus sentimentos a todos os familiares. E agora, falando de Santa Bárbara do Oeste, diante da falta de informações oficiais a respeito das denúncias feitas à imprensa sobre alimentos das cestas básicas enviadas ao município pelo governo do estado de São Paulo, que teriam sido descartados no aterro sanitário por estarem estragadas. A reportagem apurou que tudo leva a crer que a prefeitura contribuiu para que isso acontecesse. As informações dadas por um funcionário que estiveram no Centro Social Urbano dão conta de que pelo menos a linguiça calabresa de 300 cestas foi retirada. Cada cesta contém quase 2 quilos de linguiça. Uma pessoa informou à reportagem que viu 2 servidores retirando as linguiças das caixas que vieram do governo estadual do programa Alimento Solidário e estavam jogando dentro de um carrinho de supermercado. No momento, estava sem o celular, senão gravaria tudo, pois isso é inadmissível, reclamou. O problema pode ter ocorrido porque a prefeitura não observou algumas recomendações do programa estadual. Na tampa da caixa da cesta básica está escrito desembalar em até 20 dias da data da fabricação. Há também observações de que os alimentos devem ser retirados da caixa de papelão e armazenados em um local fresco e arejado. As cestas enviadas à cidade têm data de fabricação do dia 14 de maio de 2020 e os alimentos são dos 2.773 cestas, foram entregues à prefeitura no dia 22 de maio. E pelas recomendações que se todas as cestas foram fabricadas em 14 de maio, elas deveriam ser abertas até o dia 3 de junho. Até essa data, todas as cestas deveriam ter sido entregues às famílias em situação de extrema vulnerabilidade cadastradas na promoção social do município. Como uma parte delas não foi entregue e ficou armazenada em uma sala do Centro Social Urbano, o embutido de algumas cestas acabou estragando. Tem que levar em conta também as condições do local onde os alimentos permaneceram estocados, como ventilação e iluminação, que contribui para a conservação dos alimentos. E como na mesma data a prefeitura também recebeu 1.000 cestas da rede de supermercados Pague Menos, as pessoas entendem que a promoção social deveria liberar primeiramente as cestas do governo do estado e depois entregar as cestas doadas pela empresa. A prefeitura tem total responsabilidade sobre isso, declarou uma pessoa que estava no Centro Social Urbano e viu funcionários retirando os alimentos deteriorados. Os vereadores Edivaldo Meira, Batoré, Patriota, Isaac Sorrilo, Republicanos, e Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, Jesus Vendedor, do Avante, visitaram, dia 24, o Centro Social Urbano, onde a prefeitura tem promovido a doação de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Na terça-feira, dia 23, durante a 21ª reunião ordinária, os parlamentares receberam a denúncia de que parte desses alimentos estariam vencida e que teriam causado os descartes de cerca de 300 quilos de linguiça no aterro sanitário.
Em visita ao Centro Social Urbano, os parlamentares afirmaram ter sido recebidos por uma servidora da Secretaria de Promoção Social, a qual pediu que eles buscassem mais informações diretamente com o secretário municipal do governo, Rodrigo Maiello. Até o momento, conforme já divulgado pela imprensa regional, os parlamentares sabem que a Defesa Civil estiveram no local, no Centro Social Urbano, e que recolheu parte dos produtos dessas cestas básicas, efetuando os descartes no aterro e enviando um relatório a respeito dessa situação do governo estadual, responsável pelas doações desses alimentos à Prefeitura, e o vereador Carlos Fontes, do PCL, também questiona a Prefeitura sobre o problema das cestas básicas. E agora as obras avançam em ritmo intenso com serviços de elétrica, pintura, revestimentos, entre outras ações, no Hospital Dr. Afonso Ramos, e o cidadão barbarense terá em breve um novo PS, com mais consultórios, novos equipamentos, além da implantação no setor pediátrico de urgência e emergência, algo inédito na história da unidade. O espaço também será referência para o atendimento odontológico de urgência e emergência. Os serviços ocorrem com o PS em funcionamento, sendo assim, alguns espaços já começam a ficar prontos e serão liberados para o uso. E ainda falando das melhorias de Santa Bárbara do Oeste, os serviços da Avenida Mogi Guaçu, importante via na zona leste do município, avançam. A Prefeitura executa recapeamento e correção da malha asfáltica de vários trechos da avenida. Além da Mogi Guaçu, nos últimos dias, a Prefeitura barbarense executou recapeamento e melhorias entre pontos como a Avenida Santa Bárbara, Estrada Ernesto de Silo e a Rua Tupis. Os recursos são oriundos de financiamento para as obras de infraestrutura na cidade. E agora a Assis, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, informa que o atendimento presencial em sua sede será interrompida na próxima semana. Entre os dias 29, a partir de hoje, e até o dia 3 de julho, o prédio ficará fechado para desinfecção por conta de casos positivos da Covid-19 confirmado em um dos colaboradores, contaminado fora da entidade. E para atender às normas sanitárias, o prédio será desinfectado. Os colaboradores serão testados e permanecerão isolados para o acompanhamento. A CIS esclarece que o colaborador que testou positivo não presta atendimento direto ao público e, por isso, não teve contato com as pessoas que estiveram na associação nos últimos dias. Ele se recupera em casa. E os atendimentos presenciais programados para a próxima semana serão reagendados. E para garantir os serviços utilizados pelos associados durante o período que a sede permanecerá fechada, o atendimento será realizado de forma remota através do telefone 19 3873 8700 ou pelo e-mail assis@assis.com.br. E agora, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou neste domingo, ontem, a colocação da nova tubulação na Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, mais conhecida como Estrada PPG. O local, importante via de acesso da região na área Cura, pela rodovia Anhanguera, no quilômetro 107, recebe duas redes de água pluvial, com tubos de concreto reforçados. Os trabalhos foram programados para o final de semana por causa de duas interferências nesse trecho, de telefonia, onde passam vários cabos de fibra ótica, e de água, com a passagem da adutora que abastece o Jardim São Judas e a Clinação. As ações das equipes municipais acontecem simultaneamente e as das empresas responsáveis por esses setores. A galeria de ferro existente no local estava corroída na parte inferior e estamos instalando duas novas galerias pluviais para dar maior vazão de água e, com isso, a nova passagem será composta de duas redes de 1.050 metros, além da manutenção de outros 1.000 metros. Vamos aproveitar a ocasião do serviço da BBK para instalar um hidrante de alta pressão para abastecimentos de caminhões de bombeiros, caso ocorra algum incêndio nessa região, que conta com várias indústrias, explicou o secretário municipal de Serviços Públicos, Aparecido Fernandes. As melhorias de duplicação e revitalização desta estrada prevêem a pavimentação de 1,5 km de extensão de via, além de recapeamento do trecho já existente com ciclovia, canteiro central, arborização, iluminação pública e calçada para pedestres. Em breve, os moradores contarão com mais esse benefício. Essa obra é mais um grande investimento em mobilidade urbana
que fazemos e que contribuirá para o desenvolvimento não só da área cura, como de toda a cidade, já que se trata de uma via que tem papel fundamental para os moradores. Essa duplicação vai melhorar a estrutura, fluidez e segurança dos usuários, explicou o prefeito Luiz Dalben. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta e agora vamos falar sobre a vacina contra a gripe em Hortolândia. Quem faz parte dos grupos de risco e ainda não tomou a vacina tem até a próxima terça-feira, dia 30/6, amanhã, para garantir a imunização nos postos mais próximos de casa. Devem ser imunizados crianças de 6 meses e 6 anos, gestantes, púrpuras, mulheres com até 45 dias de pós-parto, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, idosos, pessoas de 55 a 59 anos, profissionais da saúde, funcionários do sistema prisional, profissionais da segurança, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, moradores de rua, trabalhadores dos correios, funcionários de limpeza urbana. Então, se vacine. E agora vamos ver como está o trânsito. Um acidente que ocorreu na madrugada de hoje causa interdições total na rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 112, em Hortolândia, no sentido da capital paulista. A carga de 60 mil litros de etanol acabou se espalhando pela pista e por isso foi necessário a interdição. Equipe do Corpo de Bombeiros e da CETESB permanece no local. O motorista teve alguns ferimentos leves. E obrigada pela companhia de todos os dias, que você tenha um bom dia. Te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h15, aqui na TV Todo Dia, no canal 14.1. E ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.